Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à aula assíncrona da nossa disciplina de empreendedorismo e inovação. Eu lembro para vocês que eu estarei passando o link dessa aula via YouTube, né? E vocês poderão acompanhar. Não esqueçam de preencher o formulário da chamada, né, que vai estar disponível para vocês no WhatsApp da turma durante o horário de aula. Ok? Ele fica valendo. Também lembro a vocês que terão alguns exercícios, né, dentro de uma tarefa no Moodle para vocês realizarem. A entrega dessas tarefas será no nosso retorno, então vocês vão ter bastante tempo para realizar com calma. Ok? Muito bem. Pessoal, já em clima de férias, pois nós estamos entrando hoje em férias, eu estou gravando essa aula e passando para vocês, para poderem acompanhar. O objetivo dessa aula é trabalhar uma metodologia de problematização. Tá? Essa teoria, ela visa facilitar, entender melhor o problema, né, ou a solução que o grupo, que o empreendedor gera. Ou seja, essa teoria pretende inserir melhor o empreendedor no ambiente que ele pretende viver, né, no ambiente que ele pretende atuar, certo? Através do projeto, né, seja ele uma empresa, seja ele um aplicativo, o ambiente que ele vai viver e que ele vai propor soluções a quem tem demanda pelo seu produto. Então, como é que funcionaria isso? Mais ou menos. O empreendedor, ele está querendo gerar uma solução para problemas de controle de presença de alunos, ok? Muito bem, joia. Então, a ideia dele é gerar um produto digital que vá beneficiar o controle de frequências e infrequências de alunos. Bem, bom, aí o Ortiz acredita que isso seja importante. Então, o Ortiz cria um projeto para desenvolver esse produto. Bom, mas será que o Ortiz conhece bem a realidade dos alunos? Esse método que eu vou apresentar para vocês, ele faz isso, né? Ele tenta inserir o empreendedor, o gerador do produto, né? Ou mesmo um pesquisador, na problemática para ele entender quais são as reais necessidades, qual é a realidade que vai se vivenciar para poder propor as melhores soluções, ok? Bom, essa metodologia que eu vou apresentar para vocês chama-se Arco de Marguerês. Tá? É uma metodologia que inicialmente foi utilizada no processo de aprendizagem, certo? Também utilizada muito na área da saúde, para entender como resolver os problemas da área de saúde. E eu estou trazendo um certo requinte de novidade para a área da gestão. Tá? Então, eu vou fazer a apresentação aqui, vou fazer a apresentação, o compartilhamento da apresentação. Essa apresentação também vai estar no Moodle da nossa aula, né? Então, vocês podem acompanhar lá. Vamos ver se vocês já estão verificando a apresentação. Ok, então, apresentação na tela. É a parte inicial da nossa aula, né? E vamos dar sequência. Muito bem. Então, o que nós vamos trabalhar? Hoje, a ideia é trabalhar o arco de Marguerês, ou a teoria, a metodologia da problematização. Tá? Por quê? E por que trabalhar essa metodologia? Porque empreender, de uma certa forma, é buscar resolver problema de alguém. Né? Problemas que demandem
interesse por pessoas, empresas, por aquele produto, por aquele serviço, né? Então, a ideia de um produto, né, ou de um empreendimento é sempre resolver problema de alguém. Bom, nós não podemos esquecer que, através do que nós já vimos, né, empreender de uma certa forma é correr risco, né? É correr risco em estabelecer um negócio, um projeto, né, que nós não temos certeza que vai dar certo. Nós temos uma crença. O empreendedor tem uma crença que aquilo pode ter êxito e desse êxito ter renda, né, ou se for um empreendedor social, que aquele projeto, aquela sua ideia, ela possa trazer benefícios para a sociedade. Bom, todo empreendedorismo, de uma certa forma, tem um quê de inovação. Ele não precisa ser uma inovação disruptiva, ele pode ser, né, uma inovação adaptativa, certo? Mas ele sempre vai trazer algo novo, né? Porque, teoricamente, se já existe no mercado, não teria por que ele colocar. Ah, Ortiz, mas eu estou pensando que ele vai colocar uma padaria, né? Que já existe, padarias, certo? Mas com um outro apelo, com uma outra pegada, né? Uma padaria com um novo sistema, com um sistema diferenciado de atendimento, uma padaria que traga uma nova forma de apresentar os produtos, uma padaria que seja mais moderna, que tenha um mobiliário, uma estrutura mais moderna. Bom, só aí já é uma inovação, certo? Fazer diferente dos outros já é uma inovação. Então, não teria por que se preocupar, né? Isso é inovação, certo? Bom, todo empreendimento, ele gera impacto. Ele gera impacto para quem consome, porque atende uma necessidade, então, em atendendo uma necessidade, desculpa, em atendendo uma necessidade, ele cria um benefício, né? E ele gera impacto na vida do empreendedor, porque na vida do empreendedor, ele vai trazer resultados positivos. Óbvio, se ele não tiver resultados positivos, e sim prejuízo, perda de dinheiro, isso também gera impacto. Então, por isso que é importante que quando o empreendedor, ele resolve seguir a trilha de um projeto, né? E essa trilha vamos entender como sendo o empreendedorismo, ele vai ter impacto, ele vai impactar na sociedade, ele vai impactar na vida das pessoas, seja na sua, da sua família ou dos seus consumidores, né? Então, é muito importante que o empreendedor, quando ele proponha um produto, um serviço, dentro do contexto de um projeto, ele realmente conheça a realidade, ok? E a teoria do arco de Marguerês, também conhecida como teoria da problematização, tem esse enfoque. Trazer o pesquisador, trazer o empreendedor, que aqui no caso nós estamos aplicando ao empreendedorismo, mas normalmente ao pesquisador, certo? Vivenciar e entender a realidade para propor soluções, certo? Muito bem. Então, esse arco de Marguerês, também conhecido como metodologia de problematização, é um método que consiste em 5 etapas, ok? Nós vamos falar melhor de cada etapa posteriormente. Mas a ideia dessa metodologia é incitar o pesquisador, o empreendedor, a observar a realidade de uma maneira diferenciada, de uma maneira crítica, podendo fazer com que ele se relacione a essa realidade de uma maneira diferente. Não só pelo olhar dos outros, mas pelo seu olhar, conhecendo a realidade fiel, né? Muitas vezes o empreendedor ele tem um feeling, ele tem uma percepção, mas às vezes essa percepção ela não condiz com a realidade, né? Então, a metodologia de problematização tende a trazer isso, né? Permitir que
o pesquisador, e no nosso caso o empreendedor, ele possa ter um olhar mais acurado, um olhar mais atento, né, para conhecer as características daquela realidade e, diante daquela realidade, dos problemas que envolvem essa realidade e a proposta de solução que se traz. Ok? Bom, a ideia é que se entenda por problema a própria realidade, né? A própria realidade, aquela realidade que gera uma necessidade, desculpa, e diante dessa necessidade, tá, se precisa gerar um produto, se precisa gerar uma solução para que aquele problema seja resolvido ou minimizado, tá? Seja ele por um produto único ou por uma intervenção sistematizada. O que é sistematizada? Que ela ocorra de maneira interligada, não só de uma vez, ou interligada a outros produtos, a outros contextos, ok? A ideia básica é essa, tá? O problema é a realidade impõe dificuldades, né? Impõe necessidades. E aí, então, no caso do empreendedor, certo? É essa realidade e o contexto desse problema que gera uma necessidade que vai ser atacado, né? Certo? Vou tentar voltar àquela questão do um produto digital que iria resolver o problema de controle de frequência de aluno, tá? Qual seria o problema? O controle de frequência de aluno. Muito bem. Então, o problema a ser atacado é esse controle de frequência de aluno. Qual é a realidade? Nós tínhamos uma realidade específica quando o ensino era presencial. Agora nós temos uma outra realidade diante de um ensino à distância, ou um ensino remoto. Bom, então vejam que quando muda a realidade do presencial para o remoto, muda o tipo de problema. Ele vai mudar totalmente? Não, não necessariamente, né? Certo? Mas pode ser que as formas de atacar esse problema já não sejam as mesmas. E aí o empreendedor tem que conhecer bem a realidade para entender bem qual o real problema que o seu produto, que o seu empreendimento tem que atacar para resolver aquela necessidade, aquela demanda do consumidor ou da sociedade. Ok? Isso pode ser resolvido com um problema, com um produto só, né? Ou pode ser com um conjunto de produtos. E esse conjunto de produtos conversando entre si. Isso vocês conhecem bem, vocês que são alunos do TEDS, vocês conhecem bem quando se fala que as soluções digitais elas têm que ser multiplataforma, né? Elas têm que se conversar em diferentes plataformas, em diferentes sistemas. Tá? Então, acredito que isso para vocês não seja muito problema. Bom, então, avançando, né? O arco de Marguerês, ele tem essa ideia, né, de mostrar para o pesquisador, para o empreendedor, a complexidade do fenômeno social, do problema, né? Ele entender bem como ocorre esse problema para propor as soluções. Tá? Então, como eu estou dizendo para vocês, é trazer esse pesquisador, esse empreendedor, para a realidade que se apresenta. Bem como ele não pode olhar só para a realidade. Ele tem que, de uma certa forma, usar uma visão criativa, certo? Uma visão de futuro, para ele poder, dentro do seu projeto, não desfocar do que pode acontecer, né? Então, veja que se eu estou pensando naquele produto de controle de frequência de aluno, se eu estivesse olhando só para ensino presencial, quando surgiu a pandemia, se eu não tivesse uma visão de futuro, uma visão de possibilidade de ensino remoto, o meu produto já perderia o significado. Então, sempre um empreendedor,
Alguém que está propondo uma solução a alguém, ele tem que estar olhando para o futuro para ver quais são as tendências, o que pode acontecer ou não. E diante disso, dessas tendências, adaptar o seu produto, o seu serviço, a sua solução. Ok? Certo? Então, de uma certa forma, quando se possibilita a aproximação da realidade, aproximação da realidade com o pesquisador ou com o empresário, a metodologia permite que se responda, né, quais são essas necessidades e como se preparar para o futuro. Né? Um futuro do qual há a necessidade de que se tenha um aprendizado constante, ou seja, né, eu vou criar uma solução, mas ela tem que ser renovada, ela tem que ser atualizada, e diante do que for acontecendo, né, dos problemas que apareçam, das fragilidades que apareçam, isso seja tudo, né, elementos para ajudar a fortalecer o produto, né, para fortalecer um sistema de aprendizado de evolução na construção da solução. Ok? Certo? Até porque a sociedade também está sempre em evolução. A sociedade está sempre se modificando, né? E nesse processo da sociedade evoluir, se transformar, os produtos, as soluções e os empreendimentos também precisam, né? Vocês são muito novos, vocês ainda talvez não tenham passado por isso. Mas eu acredito que os pais de vocês, os avós de vocês, tenham passado por isso e estejam passando por isso, né? Quando eles estavam acostumados a negociar, pagar, né, pelas suas compras com dinheiro, certo? E aí eles têm que começar a utilizar cartão, muda totalmente, né? Cartão de crédito, cartão de débito, muda totalmente. Bom, alguns vão estar mais acostumados, mais abertos a essa transformação, outros não, né? O que nós estamos vendo no Brasil com a pandemia é que grande parte da população não estava preparada para a digitalização, né? Para o uso de aplicativos e tudo mais. Quando o governo cria esse sistema de auxílio, né? E ele obriga as pessoas a usar cartão, as pessoas a usar aplicativo, de uma certa forma, né? Ele está criando um movimento de transformação e exigindo que as pessoas se adaptem num curtíssimo espaço de tempo, né? E vejam que isso, então, faz com que o conjunto da sociedade comece a mudar e ter outra visão quanto ao aplicativo, outra visão quanto à digitalização, né? E isso vai fazer com que, ao longo do futuro, né, a sociedade tenha outras necessidades, outras percepções, outros comportamentos. Por isso que quem empreende tem que ter esta visão, tem que ter esse olhar, ok? Certo? Bom, dando continuidade, tá? Aqui é mais uma conceituação, então, certo? A conceituação básica, né? Em que ele é um instrumento, né, que permite uma crítica ao ensino tradicional, e no nosso caso do empreendedorismo, abordagem tradicional do empreendedor, que é empreender por feeling, certo? E esse método propõe um novo tipo de abordagem, né? Um novo tipo de abordagem do empreendedor ao problema que ele está se propondo a solucionar, certo? No caso que eu estou trazendo aqui, ele está voltado ao ensino, mas vejam que nós podemos adaptar e utilizar isso à lógica do empreendedorismo, né? Porque quando se propõe que o empreendedor tem uma visão crítica, aquela ideia de que o feeling é tudo, né? Ah, eu vou empreender porque eu conheço o mercado, porque eu tenho percepção. Pode ser que não, né? O empreendedor pode ter uma percepção enviesada, que quando chega lá não dá certo, quando ele bota em prática não dá certo, ou ele tem uma percepção do que ele viu no passado, e que não necessariamente é o futuro. Então, quando expõe o empreendedor a vivenciar os problemas da realidade, ele tem uma outra visão na busca da solução, né? Ou
na construção do produto que se propõe a solucionar o problema dos outros. Tá? Então, de uma certa forma, esse arco de Marguerês ele trabalha como um instrumento de desenvolvimento do raciocínio reflexivo, ou seja, refletir sobre aquele problema, e crítico. Crítico porque ele vai questionar se aquele problema é mesmo assim, o que acontece, por que ele surge, né? Se ele vai se perpetuar, como ele vai se perpetuar. Vasconcelos nos traz essa visão que eu acho muito importante trazer para a questão do empreendedorismo. Tá? Pois bem. Então, como eu tinha dito para vocês, o arco de Marguerês, ele estabelece 5 etapas para conhecer bem o problema e propor soluções. 5 etapas: observação da realidade, os pontos chaves, teorização, hipótese de solução e aplicação à realidade. Ou seja, partir para a prática. Ok? Certo? 5 passos para entender melhor o problema, e entendendo melhor o problema, você pode propor soluções mais adequadas às necessidades. Vamos agora ver cada um desses pontos, ok? Obviamente, o primeiro para nós é observação da realidade. Bom, o que Marguerês entende por observação da realidade? Né? É conhecer bem os problemas. Né? Então, ele vivenciar a realidade social e econômica, entender essa realidade como dinâmica, que ela se altera, né? Talvez olhar para o passado e ver como era, para entender o porquê que está assim no momento, entender que ela é complexa, que ela não é tão simples, que existem muitos outros fatores que podem impactar sobre a sua ideia, o seu projeto, o seu produto. Tá? Então, no processo de observar a realidade, o que o pesquisador, o que o empreendedor, ao propor um produto, um serviço, ele precisa se apropriar das informações, do que está acontecendo na realidade. Isso só vai se dar observando a realidade em si, né? Identificando características, né, que possam contribuir para que se mude aquela realidade, ou seja, observando características, no caso do empreendedor, do mercado, para saber como ele vai criar o produto ou serviço que vai mudar aquele, que vai atender aquele problema, que vai atender aquela necessidade. Ok? Eu trago para vocês um olhar do Oliveira 2021. O Oliveira é um professor do Instituto Federal do Espírito Santo, que ele trabalha essa questão do arco de Marguerês. Né? Então ele diz assim, olha, nessa etapa de observação da realidade, ele quer oportunizar ao aluno, e para nós, no caso, aluno e empreendedores, uma aproximação com a realidade. Né? E como é que vai ser isso? Apropriação de informação, observação da realidade, identificação do problema, né? E sempre identificando esse problema com o foco de contribuir para a resolução desse problema, ou seja, a transformação, a discussão do problema, da necessidade com outras pessoas, e se for estudantes, né? No caso, vocês com a equipe, mas e se não for estudantes, discutir o problema com outras pessoas. Como assim, Ortiz? Bom, então o Ortiz está propondo o produto que vai melhorar o controle de frequência dos alunos. Bom, mas o Ortiz é professor. Ele sabe que, como sendo professor, os alunos têm problema de controle de frequência. Mas ele não está na pele dos alunos. Ele não conhece a realidade dos alunos. Então, o que ele precisa é conversar com outros alunos, com outros professores, para, através da integração e do olhar dos outros, construir o seu produto. Tá? Muito bem.
O que acontece é que ele não pode deixar para outras pessoas o protagonismo da busca pelas informações. É ele que tem que vivenciar, certo? É ele que tem que estar lá entendendo como acontece. Se ele deixar para outras pessoas terem essas informações, ocorre que as pessoas esses terceiros que buscam informação, podem não ter a mesma visão e podem trazer informações que não ajudem na construção do seu projeto, do seu produto, ok? Certo? No caso do aluno, no caso do ensino, né, essa metodologia ela é muito importante porque ela muda o contexto. Né? Ela muda o contexto em que o aluno deixa de ser alguém que só recebe informação para alguém que vai participar mais ativamente. Né? Ele vai buscar informações. E talvez é isso que eu esteja querendo, talvez não, é isso que eu estou querendo de vocês. Né? Eu poderia muito bem estar só passando informações de como fazer um projeto de empreendedorismo, né? Mas não, estou querendo que vocês corram atrás. Como é que vocês vão fazer isso? Né, vocês vão ver que ao final da aula que nós vamos falar sobre a aplicação desse arco de Marguerês. Nós vamos criar uma sistemática em que vocês vão utilizar essa metodologia, vão aplicar essa metodologia ao produto que vocês estão gerando, ok? A segunda etapa, então, é o dos pontos-chave. E o que é? Ele trata, tá, sobre a abordagem dos fatores determinantes que estão relacionados ao problema. Ou seja, naquele problema, quais são os pontos-chave, né, que levam que fundamentam aquele problema? Por que está acontecendo aquele problema? Vamos lembrar que o Ortiz aqui, como exemplo, está propondo um controle de frequência de alunos. Quais são os pontos chaves que levam o aluno a não ter controle da frequência? Excesso de informação. Outro, aluno cansado. Outro, informações que não se conversam, que não se fecham. Bom, então, quando se consegue denominar, indicar quais são esses pontos chaves, muitas vezes isso facilita em determinar como resolver o problema. Tá? E também entender qual é a complexidade do problema, né, para poder, de uma certa forma, ver se a ideia do produto que quer se gerar, ele serve ou não, se ele atende à necessidade, né? Certo? Bom, então uma das coisas mais importantes nesse contexto não é só o produto em si, tá? Mas é analisar quais são os elementos que são protagonistas na criação, na determinação desses problemas, e esses protagonistas são os pontos-chave, para depois que se possa, em uma etapa posterior, trabalhar, certo? Para que a solução, ela, vou dizer assim, não bata de encontro, né? Na verdade, no momento que você cria uma solução, você observa esses pontos-chave para ver se eles estão sendo considerados ou não, tá? Oliveira trabalha essa segunda etapa como sendo, né, um momento de reflexão e discussão, que é coletiva, né, em termos de vocês é uma equipe, identificando problemas, né, através dessa opção dessa realidade, e estabelecendo os elementos principais desse problema, né, que pode ser características, né, certo? Que pode ser atributos, ok? Bom, quais são as ações, então, nessa etapa? Seria a definição dos fatores determinantes do problema, né? Os alunos dormem demais, no caso do controle de frequência. Como resolver isso? Os alunos têm dificuldade de trabalhar com muitas informações. Muito bem. O segundo passo, segunda ação, seria uma reflexão coletiva da equipe, ou no caso do empreendedor, sobre os problemas identificados. Esses são mesmo os principais. Estabelecer uma relação crítica do empreendedor, da equipe, ao abordar o problema. A elaboração, o apontamento dos próprios elementos-chave, dos pontos-chave, tá? E aí também fazer uma indicação, né, de como apresentar quais são as questões básicas, as características do problema, e os tópicos a serem investigados, ou as outras formas
de se tratar aqueles problemas. Oliveira, de novo, nos traz de novo essa visão de como trabalhar na identificação desses pontos-chave, ok? Lembro que essa é a segunda etapa da mitologia do arco de Margarês. A terceira etapa é uma teorização. Então tem um autor chamado Berbel que ele diz que essa etapa é mais investigativa, que no caso os pesquisadores, se for na área de pesquisa, no nosso caso do empreendedorismo, então seriam os empreendedores, se organizam para buscar as informações sobre o problema, buscando contribuições da ciência para o esclarecimento do estudo. Tá? Lembra que eu vou colocando como exemplo aqui a ideia de um produto que vai auxiliar no controle de frequência dos alunos. Bom, então vamos começar a verificar. Eu estou pensando num produto digital de controle de frequência, que ajuda no controle de frequência do aluno. Tá? Eu pensei isso. Bom, mas eu preciso entender como a ciência explica a utilização das soluções digitais pelos alunos. Tem aderência? Está servindo para resolver? Sim ou não? Né? De repente eu estou propondo um produto digital para um conjunto de alunos que não tem acesso a instrumentos digitais. Né? Certo? Deixa eu tentar esclarecer. Estou propondo um aplicativo que vai usar a internet num grupo de alunos que não tem acesso à internet. Num grupo de alunos que não tem acesso a smartphone, tablet, computador. Aí já fica difícil. Então, por isso que, nesse momento, é olhar para a ciência e como a ciência, tá, traz ideias, concepções para a realização do problema dentro de um determinado contexto. Então, aqui seria o momento de construir as respostas. Respostas que sejam mais complexas, mais elaboradas, que elas não vêm através do feeling, de uma percepção de alguém, mas sim da interpretação de dados, de informações, que eles tenham um caráter científico e que todos eles sirvam de base, né, de fundamento para a transformação dessa realidade. Ok? Muito bem. Vou trazer de novo o Oliveira, 2021, embora não esteja a fonte aí, mas é ele que diz o seguinte: nessa terceira etapa, o objetivo é buscar informações sobre o problema, né, do qual já foram identificados os pontos-chave lá atrás. Bom, agora então, nesse processo de teorização, vem a autonomia e o protagonismo do pesquisador, no caso do aluno, ou para, se nós estamos andando para o empreendedorismo, do empreendedor, para buscar conhecimento. Onde ele vai buscar? Como ele vai buscar conhecimento para propor uma solução? Né? Como ele vai criar as respostas para os problemas que ele identificou lá nos pontos-chave, certo? O ideal seria ele buscar uma construção coletiva do conhecimento, né? Ou seja, não apenas o olhar de uma pessoa, mas de um grupo, certo? E a partir desse grupo ele poder identificar como ele vai resolver, certo? E também a compreensão de princípios teóricos. Aqui entra mais a questão quando nós estamos fazendo uma pesquisa, quando nós estamos trabalhando com o ensino, né? Entender por que surge esse problema, em que contexto surge, certo? Para que isso não fique voando sozinho, tá? Talvez esse momento seja muito interessante utilizar aqueles conhecimentos que vocês tiveram nas aulas de sociologia para entender a sociedade, né? Muitas vezes se explica por que a sociedade se cria um produto, um serviço, mas a sociedade ela não adere àquele produto, àquele serviço, não adere àquela solução. Muitas vezes tem uma questão sociológica, tem uma questão pessoal, uma questão cultural aí, né? E que é importante entender também. Isso tudo, normalmente, os teóricos explicam esses problemas e eles nos ajudam a construir soluções que se fixem melhor na sociedade, né?
que tenham maior aderência. Ok? Muito bem. A quarta etapa é a hipótese de soluções. Ah, deixa eu voltar uma coisa. Quando nós pensamos em teorização, que é essa etapa aqui, é buscar na ciência, de novo, o que a teoria nos indica. Ok? O que a teoria nos indica. Eu trabalhei esse método também com alguns alunos do agronegócios, né? E aí vem a questão da irrigação, né? Tentei aplicar isso aqui na irrigação. Aí eu perguntava assim, bom, nós temos um problema no termo da propriedade, que ela sofre muito com seca, falta de chuva, e ela tem água, mas tem pouca água, né? Como fazer para resolver? Aí muitos disseram, não, é produzir culturas que ocupem menos água, né? Que necessitem de menos água. Perfeito. O outro, culturas que sejam irrigadas, né? Tem um problema de seca, então tem que irrigar. Tá? Mas se eu tenho um problema de pouca água, como é que eu vou irrigar? Né? Sempre se imagina a questão da irrigação com muita água. Só que a teoria já não nos diz isso. Existem vários instrumentos de irrigação utilizando menos água. Então, vejam que a ciência já começa a teorizar, trazer soluções testadas, e aí ela nos apresenta soluções. É isso que nesse momento tem que fazer. Buscar na teoria, na ciência, tá? Elementos para a resolução daquele problema. A quarta etapa, então, é as hipóteses de soluções. Ou seja, o pesquisador, o empreendedor, usando a originalidade e a sua criatividade, tá? Para construir alternativas de solução, de atendimento àquele problema. Né? Aqui, o empreendedor, o pesquisador, ele precisa escolher alternativas que sejam execuíveis, ou seja, passíveis de execução, né? Para atender aqueles problemas identificados lá nos pontos-chave, ou atender o problema levando em consideração aqueles pontos-chave, né? Que possam ser praticados, que sejam passíveis de ser praticadas e gerar o objetivo esperado, no caso do empreendedor gerar lucro, né? Certo? Gerar lucro. Então, o empreendedor está sempre querendo resolver algo, gerando um produto ou serviço, do qual ele atenda às necessidades das pessoas e gere lucro. Tá? Bom, para isso ele pode ter diversas ideias, né? Para o mesmo problema, ele pode ter mais de uma ideia de solução. E aqui, na verdade, é apresentar essas ideias, essas hipóteses de solução, né, do problema que se viu anteriormente. Então, aqui não vai apresentar só uma, vai apresentar mais de uma forma de solução do problema, para depois começar a linkar e definir qual a que resolve melhor o problema ou quais as que teriam maior probabilidade de resolver o problema. Ok? De novo, Oliveira, para nos ajudar. Oliveira diz o seguinte, olha, essa etapa de hipótese de solução, ela é focada na elaboração de soluções daqueles problemas identificados, daqueles problemas ligados aos pontos-chave, né? Certo? Sempre essas soluções terão que ter uma ligação com as informações já levantadas pelo aluno e, no nosso caso, pelo empreendedor, né? E complementadas por um técnico, por alguém que conheça, né? Se caso for o aluno, pelo professor, ou se caso for do empreendedor, por um técnico, por um profissional, para ver se aquela ideia dele tem efetividade, né? O Ortiz pode pensar num produto digital para controlar a frequência dos alunos, mas ele não entende nada de tecnologia. Né? Ele tem uma visão empreendedora boa, mas ele não entende nada de tecnologia. Então ele vai ter que procurar alguém que conheça, para ver se aquela solução que ele está pensando
existe, é passivo de construção. Tá? Bom, nesse contexto, então, esse momento é de elaboração do projeto com as alternativas para os problemas propostos. Sempre essa elaboração ela tem que ter muita criatividade, originalidade e poder de uma análise, uma percepção crítica, para ver se isso vai funcionar ou não. Será que eu consumiria? Né? Ah, mas e se eu estivesse na pele de uma outra pessoa? Será que eu consumiria? Tá? Porque normalmente a gente olha com a visão nossa do empreendimento. E na verdade não, tem que olhar com a visão de quem vai consumir. Eu sempre brinco, normalmente proprietários de lojas, esses mais conservadores, eles vão comprar os produtos que eles acham bonito. Né? Ah, eu estou achando isso aqui bonito, eu acho que vai vender. Na verdade, um dono de loja, né, e aí eu estou pensando mais em roupa, em vestuário, ele tem que pensar assim, bom, qual é a tendência do mercado, qual é o gosto dos meus clientes? Ah, pode ser que esse gosto dos meus clientes seja muito diferente do meu. Ah, o que vale é o meu gosto ou dos meus clientes? Eu vou vender para mim ou vou vender para os meus clientes? Por isso que essa observação crítica ela é muito importante. Tá? Bom, nesse momento tem que ter motivação, não pode perder motivação, tem que estar imbuído ainda em resolver aquele problema, seja dos alunos, seja do empreendedor. Né? O empreendedor, né, no caso do nosso projeto de empreendedorismo, o empreendedor ele tem que querer aprender com a realidade e tem que também querer transformar através da solução que ele está se propondo criar, né? E não pode deixar nunca, né, isso sempre, mas aqui com mais enfoque, que o produto que ele está criando, seja empreendedor, seja aluno, ele tem que ter aplicação à realidade. Né? E que o melhor é que se ele consiga fazer isso criando coletivamente. Porque no momento que ele cria coletivamente, ele consegue reduzir o esforço que ele tem nessa criação, reduzir custo, né? E se eu estou pensando que ele constrói isso coletivamente, ouvindo as demandas de muitas pessoas, e essas essas necessidades podem variar um pouco, né? No momento que ele cria e ele apresenta para essas pessoas, elas vão dizer, ah, esse produto sim está bem próximo ou está atendendo a minha necessidade. Então você já tem um conjunto de pessoas esperando aquele produto, né? Ou um conjunto de pessoas que participou daquilo ali e sabe do teu interesse e da tua responsabilidade. Ok? Bom, meu povo, a última etapa, certo? Desse arco de Marguerês é a etapa da evidência, tá? Evidência. Bom, nessa etapa, o que acontece é colocar em prática tudo que você já viu. É o exercício da prática. Então, é aquele momento em que ocorre a reflexão. Já ocorreu a ação de ir buscar os dados, ocorreu a reflexão sobre o que tem mais aderência, amálgama na sociedade ou na resolução daqueles problemas da sociedade, no caso do empreendedor, e vem a ação, o agir, o fazer para colocar em prática, certo? O fazer, o colocar em prática aquilo tudo que você já pesquisou, você já conheceu, tá? Então, como diz o próprio Marguerês, aqui é o exercício da prática, da praxis. Vieira Pinto é um outro autor que trabalha com isso, ele diz o seguinte, olha, essa etapa é de análise da aplicabilidade, né? De eleger os melhores alternativas para pôr em prática. Seja por critérios de execuibilidade, ou seja, passível de execução, de urgência, que tome menos tempo, porque um detalhe interessante, quanto mais tempo demorar para ser criado a solução, mais caro ela fica. Quanto mais tempo demorar para criar a solução, criar o produto, o serviço, ou até mesmo colocar a empresa, certo? Maior é a probabilidade
de alguém que tem a mesma ideia se adiantar, né, e criar antes o produto, criar antes o serviço, ou até mesmo abrir antes o negócio. E aí, aquele empreendedor já perdeu o momento, né? O cara cria antes, o concorrente cria antes o negócio, e aí já não é mais novidade, já não é mais original, né? E aí a dificuldade aumenta, certo? E também definir a prioridade. Bom, o que vai ser prioridade, certo? Quais são os segmentos que nós vamos atender? Bom, surgiram vários produtos, né? Nós vimos um problema e surgiram vários produtos. Bom, mas qual o produto que vai ter prioridade? O que nós temos que fazer primeiro, certo? Então, essa etapa aqui, essa quinta, é executar as ações. Mas, óbvio, toda execução tem que ter um planejamento. Tá? E nesse processo de planejar a execução, é interessantíssimo o registro, o colocar no papel todo o processo, de tempo para fazer, de como vai fazer, que recurso precisa para fazer. Por quê? Como vai usar esse recurso e o porquê. Porque no momento que você tem controle, que você tem o registro, você pode ter o controle e saber se você está utilizando ou não corretamente, está agindo ou não corretamente. O controle é o fundamental, tá? Um exemplo, eu tinha trabalhado com vocês a ideia de um produto de controle de frequência. Como é que você vai conseguir controlar a frequência? Só se você tem um instrumento de registro. Se você não tem instrumento de registro, tu não tem como controlar. Se tu não tem registro de quanto falta, desculpa, de quanto são as faltas, desculpa, né? Se você não está anotando, registrando, fica difícil de você controlar. Fica difícil de você saber se você está fazendo certo ou errado, né? Então é muito importante. Eu sempre trago também um outro exemplo quando vai fazer um bolo, né? Quando vai fazer uma comida. Tem sempre uma receita. A receita é o que é? É o planejamento de uma ação. É o planejamento de fazer um bolo. Então, eu vou planejar a execução de fazer um bolo. Bom, só que no momento que se coloca quanto vai de cada ingrediente, você está registrando. E aí você está sabendo, né? Ah, e se eu usar 10% a mais de açúcar? Aí você pode arriscar, pode ter um diferencial positivo, mas como bota negativo, né? Se você de lá diz, olha, usa tanto de fermento. Se você usar mais fermento, abatuma, né? O bolo diminui, ele fica mais durinho. Se você usar menos fermento do que diz a receita, né? Provavelmente ele vai crescer menos macio. Então, é importante sempre o registro, porque o registro nos permite o controle. E se nós temos o registro e a possibilidade de controle, o último passo é analisar o resultado. Analisar por que deu certo, analisar por que deu errado. Bom, deu errado, então volta a planejar uma nova execução, volta a fazer novos registros e analisar seu resultado. Tá? Ah, deu certo. Bom, por que deu certo? Onde deu certo? Isso é uma análise de resultado. Essas análises são importantíssimas no processo, porque tu pegou o registro, tu pegou os dados e permite fazer o controle. Ok? Bom, óbvio que eu tenho que trazer a visão do Oliveira, né, em que ele trata os objetivos e as ações, né, que nós já estamos vendo isso em cada uma das etapas anteriores. Nessa etapa de aplicação da realidade, Oliveira nos diz o seguinte: aqui o objetivo é aplicar a realidade ou na realidade o projeto desenvolvido. O que eu pensei anteriormente naquelas sugestões de hipóteses, aqui vamos ter que aplicar, certo? Vamos ter que aplicar para solucionar o problema. E esse problema é aquele problema que apareceu na primeira etapa. Tá? Esse problema, ele considerou os elementos chaves da segunda etapa.
esse produto que eu estou aplicando agora na realidade, ele está condizente com aquela etapa de teorização, porque a teoria embasa a utilização dessa solução, ok? Bom, nesse momento, então, na quinta etapa, que é a aplicação à realidade, aqui tem que ter uma socialização dos conhecimentos produzidos, ou uma socialização do produto produzido, ou seja, eu tenho que fazer marketing, eu tenho que fazer as pessoas conhecer a minha solução, eu tenho que fazer elas usarem. Como fazer isso? Ah, aí vem uma outra ação, que é a política de publicidade do meu produto, de publicidade do meu serviço. Né? Eu brinco que, tempo de Iporá, que eu morava ali na rua, tinha uma farmácia, né, que dentro da sua estratégia de marketing ela contratava um carro de som, né? Mas aí o que a gente mais vê é o carro de som andando só nas 2 quadras ou nas 3 quadras periféricas, né? E ali nas 3 quadras periféricas ele divulgava os medicamentos que estavam em promoção, que tinha em promoção. Pô, mas peraí, isso é socializar? Será que num momento de, né, numa etapa que a sociedade tem, de internet, não sei o quê, carro de som é o melhor instrumento? Será que andar só nas suas imediações é negócio, ou ele poderia expandir, fazer com que esse carro andasse mais longe, fazer com que mais pessoas pudessem ouvir? Né? Então, socializar o conhecimento. Né? Eu vou abrir o negócio, mas eu preciso saber que as pessoas, saibam que o meu negócio está funcionando. Né? Eu não posso esperar que elas venham ao meu negócio. Eu tenho que fazer o meu negócio e ir até elas. E a primeira forma de ir a elas é divulgando. Uma boa política de marketing, uma boa estratégia de marketing. Fazer com que as pessoas saibam que o meu produto está no mercado, que ele resolve problemas. Né? Certo? E a outra ação é a implementação. Fazer rodar. Né? Abrir as portas do negócio, fazer rodar a solução. E fazer com que a solução transforme a realidade das pessoas. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Deu aqui um. Só um pouquinho. Voltei. Então, peraí que agora me perdi um pouquinho. Vamos lá. Tá? Então, que esse seja o momento de implementação. Certo? Muito bem. Assim nós estamos finalizando essa aula, tá? Sabendo que essa metodologia nós vamos empregar na geração dos produtos que vocês estão criando, tá? No nosso retorno das férias, nós vamos aplicar isso. Existe uma planilha do Excel, uma planilha eletrônica, em que nós vamos aplicar juntos. Eu vou orientar essa aplicação. O objetivo de gerar essa planilha, trabalhar com esse método bom, primeiro, utilizar, verificar a aplicabilidade, né, e gerar aprendizado e boas práticas. Então, pessoal, esse é o Arco de Margarês, sempre entendendo que o objetivo dele é aproximar o empreendedor, o pesquisador, o empreendedor, do que ele está querendo vivenciar, do que ele está querendo propor como solução, que ele entenda a dinâmica, certo? O objetivo foi esse, e entendendo que nós vamos continuar a avançar utilizando esse Arco de Margarês de uma forma mais prática na próxima aula, tá? Bom, para finalizar, então, vai ter uns exercícios para vocês fazerem no Moodle, tá? Entendam bem isso para que quando nós voltamos, vocês estejam bem alinhados com a teoria, ok? Um desejo de boas férias para vocês, aproveitem, descanse, tá? E em setembro a gente se fala. Um abração, até mais.